Olá, sétimo ano, tudo bem? Aqui é a Vânia, professora de História. Vamos para mais uma aula? Vem com a tia. Vamos aprender aqui no capítulo 2 sobre a formação dos Estados Nacionais. Porém, antes, vamos lembrar que a Europa ela era uma sociedade feudal, ou seja, tinha um poder descentralizado, escassez de moeda, isso quer dizer poucas moedas, e uma economia basicamente agrária. Mas com o advento das cruzadas, houve o renascimento comercial e o surgimento de uma nova classe, a burguesia. E com isso, os monarcas tiveram que lidar com todas essas mudanças da transição da Idade Média para a Idade Moderna. E eles também tiveram o desafio de unir territórios que tinham em comum a devoção à igreja e obedeciam a diferentes senhores feudais em um único estado. Foi nesse período que houve a criação do Estado Nacional, como nós conhecemos hoje. Esses monarcas valiam-se de alguns meios, como alianças por casamentos, aproximação com a igreja, o apoio da burguesia e o uso de símbolos e rituais para reforçar a ideia de nação. Você consegue identificar algum desses elementos na imagem acima? Como eles são representados? Bem, depois de eu ter falado isso tudo, talvez você se pergunte: ué, mas lá não existia uma nação? Existia territórios, existiam feudos, mas esses feudos e as pessoas que viviam nos feudos, elas não tinham essa ideia de nação, essa ideia de nacionalidade como nós temos hoje em dia, tá? Agora, que já deu um tempinho para você pensar, se você sabe reconhecer os elementos na imagem acima, eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui o primeiro elemento, que é o próprio Papa, no meio da imagem, na parte central da imagem, representando o quê? A igreja, tá? Além disso, nós temos uma obra de arte acima, que se você olhar na sua apostila com atenção, você vai ver que é Maria, mãe de Jesus, com Jesus Cristo nos braços. Além disso, nós temos aquela ideia de nacionalidade, de uma única nação, na flor de lis, que era o símbolo da França, tá? Só lembrando que essa imagem é o casamento de Luís XIV. Então, a flor de lis está representada na mesa, no estofado da cadeira, na manta real. Todos os detalhes nós temos a flor de lis, que é o símbolo da França, é o símbolo nacional, ok? Vamos aqui para a página 19. Nós vemos que com a descentralização do poder, vai acabar ali o poder do senhor feudal. Nós vamos ter aí um conjunto de fatores que vai levar ao aparecimento dessa nova classe que eu já falei para vocês, que é a burguesia. Os burgueses, eles eram basicamente comerciantes e eles vão ter uma grande influência nessa centralização do poder novamente. E eles também exerciam uma certa influência nos senhores feudais. Os poderes que o senhor feudal tinha e exercia na administração da terra foi ficando cada vez menor. E com isso, a nobreza viu condições dela ter novamente esse poder em suas mãos, ok? E a nobreza vai se aproveitar disso. Ela vai se aproveitar que os senhores feudais estão com dificuldade de exercer esse poder, para que ela volte a ter o poder centralizado em suas mãos e ter seus súditos novamente. Porque durante o feudalismo existiam sim reis e rainhas, existia a nobreza, mas o poder do rei era mais simbólico, era como se ele fosse mais um senhor feudal. Ele tinha um título de nobreza, ele era rei, ele tinha um título de rei, mas efetivamente cada senhor feudal mandava no seu feudo. E o rei também mandava no pedaço de terra dele, ou seja, no feudo. Então, com a ruptura do feudalismo, o monarca, ele vê a oportunidade de voltar a ter o poder centralizado em suas mãos. Mas o que ele não tinha? Ele não tinha o dinheiro.
ele não tinha capital para financiar essa nova formação. Aí nós vamos ver as alianças que vão ser feitas, mas isso vai ser mais um pouquinho à frente. Então, vamos aqui nesse penúltimo parágrafo, eu vou ler para vocês. A nobreza, que cultivou pouco poder durante a Idade Média, como eu havia falado, percebeu que o enfraquecimento do poder feudal levaria ao fortalecimento político de sua classe. Aliou-se, então, à burguesia, a qual, por sua vez, estava descontente com o sistema de pesos e medidas que variava de feudo para feudo, dificultando seu negócio. Então, o rei, a nobreza, vai se aproveitar do enfraquecimento do poder do senhor feudal, vai se aliar à burguesia e vão restaurar, vão criar aí uma unidade nacional, ou seja, um Estado nacional. Aí, se você observar, você vai ler que a burguesia estava insatisfeita com o sistema de pesos e medidas. Por quê? Quando a Europa ela era feudal, o sistema de pesos e medidas, ele era tão descentralizado quanto o poder político. Então, cada feudo tinha seu sistema de medir e pesar, ok? Então, quando eu falo pesos e medidas, eu estou falando peso, quilo, grama, medidas, metros, centímetros e assim por diante. Então, imagine um comerciante, ou seja, um burguês. Vamos dar um exemplo que nós temos aqui, um burguês que ele vende tecido. Cada feudo que ele ia, ele tinha que fazer como se fosse uma transferência, um câmbio do tamanho e da forma de cobrar o tecido que ele vai vender. Ou então um comerciante que vendia alimentos, vendia frutas e tinha que pesar. Em cada feudo tinha uma forma de pesar diferente. Então, a unificação de pesos e medidas que vai ser estabelecida pelo monarca vai ser crucial, vai ser importantíssima para o fortalecimento e para a ampliação das negociações comerciais da burguesia. Voltando ao texto, em meio a essas transformações surgiram os estados absolutistas modernos ou estados unificados modernos. O termo absolutista nós vamos trabalhar muito à frente, porque ele significa o poder